Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Andre Brown. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2017 nos Estados Unidos. O Andre, junto com a irmã dele, foram adotados quando eles ainda eram crianças. E após concluir os estudos, o Andre ele serviu no exército e por conta disso ele acabou viajando para diversos países. Após concluir o seu serviço militar, ele retornou para os Estados Unidos, onde ele passou a trabalhar na área de construção civil. Em 2017, o Andre estava com 55 anos de idade e as pessoas que o conheciam disseram que ele era uma pessoa muito divertida e com quem todos podiam sempre contar. Ele também era muito próximo da família dele. E apesar do Andre nunca ter se casado, ele estava morando com uma namorada. A namorada se chama Helen e ele e a Helen estavam morando numa cidade no estado de Iowa, nos Estados Unidos. A Helen estava com 52 anos de idade e ela tinha filhos de um relacionamento anterior. Ela também tinha alguns netos. No dia 2 de janeiro de 2017, os dois estavam se preparando ali para uma comemoração tardia de Ano Novo. Então a Helen ela estava na cozinha preparando algumas refeições que ela ia levar para a casa do filho, onde eles iam fazer essa comemoração. Mas antes que eles estivessem prontos para sair de casa, algo acontece e a Helen faz uma ligação para emergência. A Helen havia encontrado o Andre caído na sala. Ele estava sujo de sangue e durante a ligação ela acaba percebendo que ele havia sido atingido com o uso de uma faca. Ela faz os procedimentos de primeiros socorros e quando a emergência chega ao local, eles o levam para o hospital. Enquanto o Andre estava no hospital, a Helen é levada à delegacia para dar-lhe mais informações sobre o que tinha ocorrido. Ela conta que ela estava na cozinha preparando as refeições quando um amigo do Andrew apareceu para desejar um feliz ano novo. E os dois teriam ficado conversando ali na sala enquanto a Helen estava preparando as refeições na cozinha. Então ela teria ouvido um barulho, possivelmente o Andre caindo no chão. Depois ela ouviu o barulho da porta fechando. Quando ela foi verificar o que estava acontecendo, ela viu o Andre caído no chão. E ela conhecia esse amigo do Andre e ela fala para a polícia o nome dele. O amigo se chamava Milton Leake. Milton, ele era um morador de rua. Ele não estava morando literalmente nas ruas, mas ele vivia em abrigos. E o Andre também passou um tempo em abrigos e foi assim que os dois se conheceram. E eles já se conheciam há alguns anos. Porém, como o Milton havia trabalhado como militar, ele ganhou uma casa ali do governo, então por isso ele tinha essa casa onde ele morava. E a Helen conta que o Milton esteve alguns dias hospedados na casa do Andre. Isso quando ela já estava morando lá. Então o Milton teria ficado ali alguns dias dormindo na casa. Porém, segundo a Helen, ele teria pego um casaco que pertencia a ela e também estava devendo dinheiro para o Andre. Já segundo o Milton, ele também conta que havia ficado na casa do Andre, que ele ofereceu dinheiro para pagar pela sua estadia, mas que o amigo teria recusado o dinheiro. Porém, o Milton nega ter estado no dia do crime na casa. Ele disse que já tinha um tempo que ele tinha visto o Andre pela última vez, que a última vez que ele viu o amigo foi um dia que ele viu o Andre e o tio do Andre descendo de um ônibus e que o Andre estava embriagado, então ele estava falando coisas que não tinham muito sentido. Ele disse que nessa ocasião o Andrew teria falado algo sobre estar devendo um dinheiro para ele, o que ele achou estranho porque isso não era verdade. E a única coisa que ele podia imaginar era que o amigo achava que ele estava devendo dinheiro por aqueles dias que ele tinha ficado na casa dele. Mas para ele isso não fazia sentido, já que ele tinha se oferecido para pagar na época e o amigo não tinha aceitado. Os investigadores eles insistem que o Milton esteve na casa naquele dia. Eles dizem que havia uma testemunha que tinha o visto na casa. Porém, o Milton ele permanece com a versão dele, dizendo que ele não tinha ido na casa do Andrew naquele dia. Ele conta que havia ficado o dia todo no hotel que ele estava hospedado e ele tinha saído apenas para comprar uma refeição. A Helen ela havia conversado com os investigadores logo após encontrar o Andrew ferido. Então, no momento que ela estava conversando com eles, o Andrew estava no hospital. Foi há poucas horas após o crime ter ocorrido.
E durante o interrogatório, os investigadores eles são informados que o Andrew não tinha resistido aos ferimentos e tinha perdido a vida. E eles dão essa informação para Helen. Já o Milton ele foi interrogado no dia seguinte. E quando ele foi informado que o amigo havia perdido a vida e que havia ocorrido um crime, ele não pareceu muito surpreso. E quando questionado, ele contou aos investigadores que ele havia visto no noticiário que um homem de 55 anos havia perdido a vida, que esse crime havia ocorrido. E durante esse noticiário eles teriam mostrado a casa do Andrew, então o Milton teria reconhecido o local e imaginou que pudesse se tratar do amigo. Eles desconfiam da história do Milton e eles conseguem confirmar que de fato ele estava hospedado no tal hotel. Porém, ninguém conseguia dizer com certeza se ele estava no hotel no momento que o crime ocorreu. Uma testemunha tinha visto o Milton no momento que ele saiu para comprar comida. E essa pessoa conhecia o Milton e ela disse que ele estava estranho, ele geralmente era bem animado, parecia sempre feliz, e nesse dia ele parecia triste, estava mais quieto. E como a Helen informou que o Milton esteve na casa e logo depois de encontrar o Andrew ferido, ela não viu mais o Milton em local nenhum ali na casa. Então ficou bem claro para os investigadores que o Milton teria atacado o amigo e depois fugido do local. O Milton então é detido. Os investigadores eles acabam descobrindo que o Milton ele tinha uma namorada e que ele tinha terminado com a namorada há poucos dias. Então talvez por essa razão que a testemunha, quando o viu, percebeu que ele estava um pouco triste. Mas então eles resolvem conversar com essa ex-namorada. Essa ex-namorada se chama Sandy e ela conhecia o Milton há 10 anos. E ela parece não acreditar que o Milton fosse capaz de cometer um crime como esse. A filha dessa ex-namorada, ela também concorda com a mãe. Ela diz que o Milton era uma pessoa maravilhosa e que ele tinha exercido um ótimo papel como pai para ela. Os investigadores então conversam uma segunda vez com a Helen para ver se eles conseguiam ali mais informações do que tinha acontecido naquele dia. Principalmente porque na primeira vez que eles conversaram com ela foi logo a seguir o crime, logo depois do ocorrido. Então agora, talvez com mais calma, ela lembrasse de mais detalhes. Então essa segunda entrevista foi feita no dia 20 de janeiro. Dessa vez ela conta que o Andrew tinha ido ao mercado. E assim que ele retornou para casa, pouco tempo depois que ele chegou em casa, alguém tocou a campainha. Mas dessa vez ela disse que não era o Milton. O Andrew então teria subido com esse outro homem para o segundo andar da casa. Então, em um momento, ele desceu para pegar uma bebida. E a Helen teria perguntado quem era a pessoa que estava lá. Ele disse que era apenas um amigo. Então, tempo depois, tocou novamente a campainha e dessa vez sim era o Milton. E dessa vez a Helen disse que, na verdade, ouviu a porta bater 2 vezes, como se ela tivesse sido fechada 2 vezes, após ouvir o barulho do que ela acreditava ser o Andrew caindo. Ela também conta que antes de ligar para a emergência, ela telefonou para a mãe dela e que a mãe disse para ela telefonar para a emergência. E nesse momento ela não tinha percebido que o Andrew estava ferido, que ele tinha sido atingido por uma faca, apenas que ele tinha caído ali no chão. E foi depois, durante a ligação para a emergência, que ela percebeu que ele tinha sido atingido por uma faca. Então eles telefonam para a mãe da Helen, mas eles não conseguem nenhuma informação muito concreta. E em partes talvez porque a mãe da Helen já era uma senhora de mais idade. E também porque eles conversaram com ela por telefone. Bom, quando eles continuam a conversa com a Helen, eles perguntam como é que ela sabia que aquela segunda pessoa que havia entrado na casa era o Milton. Então ela diz que havia reconhecido a voz dele. E perguntam se ela em algum momento tinha falado com ele. E ela diz que nem sequer tinha o visto, apenas ouvido a voz dele. O que chamou a atenção dos investigadores, porque durante a primeira entrevista ela descreveu o que o Milton estaria usando. Então, quando questionada, ela disse que era porque ela tinha visto o casaco do Milton pendurado ao lado da porta, e como ela ouviu a voz dele, então ela concluiu que era ele que estava na casa. Porém, na primeira entrevista, ela também havia descrito as calças e os sapatos que ele estava usando. Quando pressionada, a Helen ela acaba confessando que ela sabia quem era o outro homem que estava na casa. Ela conta que era um homem chamado Kenny e que o Kenny ele fazia parte de uma gangue. Então, por essa razão, ela não quis falar o nome dele antes, porque ela temia que ele pudesse querer se vingar dela. Ela disse que, na verdade, viu o Kenny atacando o Andrew e eles tiveram uma discussão por causa de substâncias ilícitas. Ela acaba dizendo que, na verdade, o Milton ele não esteve na casa naquele dia. Ou seja, eles tinham prendido a pessoa errada.
A Helen também conta que a faca que o Kenny havia usado era uma faca que pertencia à casa e que, na verdade, o Andrew tinha pego para se defender. E então o Kenny acabou conseguindo tirar essa faca da mão do Andrew e acabou atacando. E depois ele acabou jogando essa faca na pia, junto com outras louças que estavam ali com água. O Milton, ele foi liberado, obviamente, mas os investigadores eles quiseram conversar mais uma vez com ele. Então, durante essa conversa, eles acabam descobrindo que a Helen, ela havia morado anteriormente com o tio do Andrew. O tio dele se chama Tyrone. E que, na verdade, a Helen ela teria incendiado a casa do Tyrone. Os investigadores procuram pelo Kenny, mas eles acabam descobrindo que, na verdade, ele não existe. Então, eles conversam com a Helen por uma terceira vez. E ela dá uma terceira versão. Essa versão era similar à anterior, mas dessa vez ela acusa um homem chamado Mark. Ela diz que o Mark ele era de Chicago e que ele teve uma discussão com o Andrew por conta de uma dívida por causa de uma compra de substâncias ilícitas. E o restante da história era basicamente a mesma da anterior. Mais uma vez, quando pressionada pelos investigadores, ela acaba mudando um pouco a história e ela diz que, na verdade, ela conhecia o Mark. Ela também é de Chicago. E ela diz que ela conhecia o Mark de lá e que naquela manhã ela havia discutido com o Andrew. Então ela acabou ligando para o Mark e falou sobre isso. Mas ela não imaginava que ele ia atacar o Andrew. Porém, os investigadores eles não acreditam nessa versão. E eles também sabiam que a quantidade de sangue encontrada na cena do crime não condizia com a quantidade de sangue que o Andrew tinha perdido. Então, eles acreditavam que alguém havia limpado a cena do crime antes da emergência chegar ao local. Eles também não acreditavam nessa história que a Helen estava contando, que o Andrew tinha pego a faca na cozinha para se defender ou para atacar o agressor e o agressor acabou tirando a faca, conseguiu tirar a faca dele e então o atingiu. Porque quando o Andrew foi para o hospital, eles encontraram ali nos pertences que estavam com ele, que estavam no bolso da calça que ele estava usando, entre outras coisas, uma faca. Então não tinha o porquê ele ir até a cozinha buscar uma faca, se ele já tinha essa faca ali com ele. Ao verificar as câmeras de segurança que ficavam no caminho entre a casa do Andrew e o mercado que ele teria ido fazer as compras, os investigadores eles conseguem verificar ali nas imagens que realmente ele tinha ido até esse local comprar alguns itens. E quando ele é visto retornando para casa, era possível ver que ele tinha parado e conversado com duas pessoas no caminho. Os investigadores conseguem identificar essas duas pessoas que estavam juntas nesse dia, elas se conheciam. Essas pessoas então contam que o Andrew tinha conversado com eles enquanto eles estavam passando ali, mas que eles não se conheciam. E ambos contam que o Andrew tinha comentado que ele ia expulsar uma mulher da casa dele naquele dia. Os investigadores conversam com a irmã do Andrew, que conta que, na verdade, ao contrário do que a Helen dizia, ela e o Andrew não estavam prestes a se casar, e sim que o irmão dela queria terminar o relacionamento com a Helen. Ela disse que o irmão sabia que a Helen era muito ciumenta e que ele tinha que ter muito cuidado para expulsá-la de casa, visto o que havia acontecido com a casa do tio. E que uma semana antes dele ser vítima desse crime, ele havia comentado com a irmã que ele estava sofrendo ameaças por parte da Helen e que ele teria dito que ela ia tirar a vida dele. Ao verificar a ligação que a Helen fez para a mãe naquele dia, eles percebem que ela havia ficado na ligação com a mãe durante 11 minutos, isso antes de ligar para a emergência. O irmão da Helen dá uma informação assustadora à polícia. Ele diz que não somente a Helen havia conversado com a mãe após atacar o Andrew, mas que a mãe também estava conversando com a Helen por telefone quando a Helen atacou o Andrew utilizando uma faca. Então eles resolvem conversar mais uma vez com a mãe da Helen e dessa vez ela admite que a filha tinha contado para ela que ela tinha atingido o Andrew com uma faca. Ela disse que estava numa ligação com a filha e ouviu a voz do Andrew de fundo e que ela também possivelmente ouviu o momento que a filha atacou o Andrew. Então ela falou para a mãe que o Andrew estava ficando vermelho por conta da quantidade de sangue. Foi então que a mãe disse para ela que ela precisava ligar para emergência. Alguns familiares também contam que a mãe da Helen havia mandado uma mensagem de texto num grupo da família naquele mesmo dia, pedindo para os familiares rezarem pela Helen, porque ela havia esfaqueado o Andrew.
A Helen é detida e acusada por ter tirado a vida do Andrew. Ela vai a julgamento e ela diz que ela havia agido por legítima defesa, mas de qualquer forma ela foi considerada culpada por ter tirado a vida do Andrew, além de ter sido considerada culpada por algumas acusações por ter dado informações falsas à polícia. E ela foi sentenciada a 52 anos de prisão. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.